Olá, jovens! Hoje vamos falar sobre um personagem da história muito polêmico. Ele sempre estava com a mão assim embaixo do casaco. Por que será, hein? Ele estava sempre assim. Quando você encontra uma imagem dele de uma tela, né? Você vai sempre ver assim, uma imagem em um livro, uma pintura em um livro, aí ele vai aparecer sempre com a mão assim embaixo do casaco. É Napoleão Bonaparte que vamos falar hoje. Como começa a história desse Napoleão, aquela pessoa que se fez sozinho através de méritos, né? Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele nasceu na ilha de Córcega. A ilha de Córcega, ela, há um ano antes dele nascer, tinha sido tomada pela França, passou a ser francesa. Mas ele cresceu, na realidade, assim, a sua infância, ele não falava francês. Os pais mandaram ele para a França para ele estudar, né? Até que ele chegou à escola militar, ele cursou a escola militar em Paris, mas ele tinha dificuldade em falar o francês, né? Mas a história dele tem tudo a ver com a França. Bem, vamos voltar assim, um assunto que vocês viram anteriormente, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela começou em 1789, foram 10 anos, então foi até 1799. Aquelas fases da Revolução. A Convenção, eu acho que vocês estão lembrados desse episódio. Então, na fase da Convenção, girondinos, jacobinos ficaram no poder. No final da Convenção, quem estava no poder eram os girondinos. E os jacobinos, que era aquele mais do lado da classe mais pobre, da população mais pobre, aqueles mais radicais, né? Aqueles jacobinos se deixaram vencer pelos girondinos e os girondinos tiraram tudo que era de direito que eles tinham colocado e fizeram uma nova Constituição em 1795 e a burguesia, a alta burguesia, voltou ao poder. Estabeleceram um governo chamado diretório. Nesse governo diretório eram sempre 5 membros que estavam no governo, mas iam se revezando, né, 5 membros. Mas mesmo assim não conseguiam resolver crise econômica no país, né, desemprego, fome, no campo também, problemas no campo. Eles não conseguiam resolver isso. Bem, um jovem general, com 27 anos de idade, ele já se destacava nas investidas francesas, contra outras nações. Ele estava se destacando em campanhas no exterior. Então acharam que esse jovem deveria formar também um diretório e chamaram ele para formar o diretório. Ele vem formar o diretório. Isso foi em outubro de 1799. Esse jovem, ele um mês depois, ele vai dar um golpe chamado 18 Brumário. Lembra que eu falei Thermidor, Brumário, tem a ver com estações do ano, que a história da Revolução Francesa está ligada a esses episódios. Esse jovem vai formar, ele vai acabar o diretório e vai formar um sistema chamado de consulado. Esse consulado era 3 cônsules e o principal seria Napoleão Bonaparte, principal cônsul. Como a França vinha de uma revolução que derrubou um rei, um monarca absolutista, então ele determinou que seria esse consulado por 10 anos, para não ser absolutista, vitalício, né? Então, em 1802, ele já muda o quadro. Ele já passa a se considerar cônsul, mas vitalício. Olha, que está voltando àquela forma de governo que eles tinham anteriormente, né? Vitalício. Em 1804, que Napoleão fez umas conquistas aí pelo Oriente, aí ele voltou com prestígio. Em 1804, ele vai se coroar imperador da França, ele e sua esposa. Inclusive na coroação
ele convidou o Papa Pio VI para estar presente, né? E esse Papa vem de Roma, uma coisa incrível, né? Um Papa sair lá do pontifício para coroar um rei. Mas esse Papa veio e ele ainda fez o Papa esperar umas 3 horas até ele aparecer, né? É outra coisa inédita, fazer Papa esperar. Bem, na hora da coroação, que o Papa foi com a coroa para colocar na cabeça da rainha, da Josefina, ele toma, ele disse: você é a senhora dos franceses. Colocou a coroa na cabeça dela. E na cabeça dele, colocou e disse: eu sou o senhor dos franceses. E não respeitou aquele ritual, que era um ritual inclusive católico, coroar um rei. Ele não respeitou. O Papa voltou para Roma e voltou contrariado, viu? Voltou contrariado e tentando denegrir a imagem do Napoleão, dizendo que ele era anticristo. Mas Napoleão governava assim, com autoridade. Ele derrubou uma república que existia, né, na época do Diretório, formou um consulado e agora ele é imperador. A França volta a ter imperador. E ele criou um código, o Código Civil de Napoleão. Esse código tinha mais de 2.000 artigos, viu? Só que esses artigos, assim, apenas uns 7 dizia respeito aos trabalhadores. E esses mesmos que diziam respeito aos trabalhadores, era proibindo os trabalhadores de qualquer movimento, de greve. Então, não foi muito bom para a população menos favorecida. Agora, ele favoreceu a alta burguesia. Então ele passou a ter o apoio da alta burguesia. Ele começa a governar e a ideia dele é de expansionismo. Conquistar territórios na Europa. E vai. Áustria, Prússia, Itália. Tentou a Inglaterra, mas se deu mal. Na Inglaterra, porque a Inglaterra é um arquipélago, não é uma ilha ali, a Grã-Bretanha. Então ele se deu mal numa batalha naval, perdeu vários navios da sua frota, aí ele ficou com dificuldade de enfrentar os ingleses. Aí a ideia dele é a seguinte: eu tenho como inimigo a Inglaterra. Então ele pensou usar a geografia para prejudicar a Inglaterra, bloquear os portos da Europa e não permitir que os navios ingleses chegassem até lá, né? A proibição. Esta proibição foi chamada de bloqueio continental. E a nação que não obedecesse Napoleão seria invadida por ele. A Espanha não quis aceitar. Até porque a Inglaterra, como ela tinha a hegemonia dos mares, ela fazia esse comércio. E as nações da Europa precisavam dessa produção que vinha da Inglaterra. A França não ia conseguir atender aos interesses dos europeus. Eles precisavam. A Espanha não quis, ele tirou o imperador da Espanha e colocou o irmão dele, José Bonaparte, no governo. Mas depois os espanhóis fazem uma revolução lá dentro, não aceitam e tiram e colocam o seu imperador de volta. Ele ameaçou invadir Portugal. Aí foi quando a família real portuguesa, em 1808, se transfere para o Brasil para não ser tomada suas riquezas, né? A Inglaterra deu suporte, viu, pelo mar. Mandou navios para fazer a guarda da família real. Foi cerca de umas 15.000 pessoas que vieram para o Brasil, né? Então, eles acompanharam, proteger e impedir que Napoleão invadisse Portugal e tirasse o rei do poder. E a sede do governo português terminou sendo transferida aqui para o Brasil, né? Foi para o Rio de Janeiro. A Rússia, em 1812, não concordou. Disse que a Rússia pertencia aos russos e não aceitava que os corsos, chamava assim, porque Napoleão, quando invadia uma nação, ele roubava o que a nação tinha.
Então a Rússia disse, não aceitamos, era o czar na época, Alexandre I. Aí Napoleão disse, vou invadir a Rússia. E formou um exército com 600 mil soldados para invadir a Rússia. Só que os russos usaram a política da terra arrasada. É a geografia de novo sendo usada aí, viu? Os russos, eles acabavam com o que pudesse ser de mantimento, alimento, refúgio para o exército da França, porque o exército da França não tinha condições de levar alimento e abrigo para todos numa batalha. Eles roubavam das pessoas e lá encontravam, né, e ocupavam os lugares. Então os russos saíram queimando os espaços, até próximo de Moscou os russos fizeram isso. E as tropas de Napoleão entraram e enfrentaram o General Inverno. Então o General Inverno, assim chamado, foi muito rigoroso em 1812, e os soldados russos, os soldados franceses, aliás, eles terminaram morrendo de frio e de fome. Napoleão foi com 600 mil e retornou com 120 mil. Aí começa a derrota de Napoleão, vai começando isso aí, né? Bem, as nações da Europa, elas vão se juntar agora e forçar Napoleão, né, a se render. Então, a Prússia, a Itália, a Bélgica invadiram Paris e tiraram o imperador, disseram a ele, você vai se afastar. E através do Tratado de Fontainebleau, ele é enviado para a ilha de Elba, é uma ilha próxima à Itália, ele é enviado para lá, mas com o título de imperador de Elba. Ainda recebia um valor lá para se manter como um imperador. Mas ele, na verdade, era um prisioneiro lá na ilha de Elba, né? E quem ficou na França? Ficou governando Luís XVIII. Luís XVIII era irmão daquele rei que foi decapitado, Luís XVI. Era irmão dele. Então, ele ficou na França governando. Mas só que o povo não gostava de Luís XVIII, não. Aliás, o povo não queria, era rei de voto, absolutismo, né? Porque esse rei Luís XVIII, ele tinha a característica que o irmão tinha, característica absolutista. Então, o povo não queria ele, não. Mas ouviram falar na França que Napoleão estava fazendo um movimento para voltar e tomar novamente o império. Luís XVIII mandou um general para prender Napoleão. Quando o general chega lá, adverte Napoleão, certo? Ele manda Napoleão se render. Mandou a primeira vez, entrega as armas. Nada de entregar as armas. Entrega as armas, Napoleão. Terceira, entrega as armas. Ele, não entrego as armas. Aí o general desceu do seu cavalo, entregou as armas e disse, Napoleão, nós vamos nos juntar a você agora e você vai voltar a ser imperador da França. Aí volta Napoleão, né? Só que esse governo de Napoleão não vai durar muito tempo não, viu? Esse governo de Napoleão vai durar só 100 dias quando ele volta, que é o chamado 100 dias de Napoleão. Ele volta e qual era o rival dele? Acertaram, a Inglaterra. Como ele não vencia a Inglaterra no mar, lutou com a Inglaterra na Bélgica. Foi a batalha de Waterloo. E nessa batalha ele foi derrotado. Então agora Napoleão vai ser condenado, vai ser preso pelas nações e vai ser enviado para uma ilha no Oceano Atlântico. Vai ficar mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, entre a África e a América. É a ilha de Santa Helena. Ele foi preso em 1815 e lá morreu em 1821 de câncer no estômago. Ele tinha problemas no estômago, sentia dores. É por isso que ele estava sempre com a mão embaixo do casaco. Bem, nesse episódio aí, vamos lembrar que fatos aconteceram. Eu falei para vocês que em 1808 a família real veio para o Brasil, né, fugindo das ameaças de Napoleão.
Mas houve também outras consequências. Quando Napoleão ele tomou o poder na França, ele defendia liberdade e igualdade. E isso chegou nas colônias, né? Por exemplo, no Haiti. Então, a população do Haiti, a maior parte era a população de escravos. No Haiti, para vocês terem uma ideia, entre 10 pessoas, 9 eram negras, 9 eram descendentes de escravos. Então, o que fizeram? Lá no Haiti, foi feito um movimento da população escrava, mataram os brancos, alguns outros eles expulsaram de lá do território e tomaram o poder. Esse movimento foi chamado de haitiísmo na história, ok? É a repercussão desse período. Bem, ainda vou lembrar um outro, em 1817, na Revolução Pernambucana, os pernambucanos aqui foram pedir ajuda lá nos Estados Unidos, foram pedir ajuda, porque vocês lembram que a França ajudou os Estados Unidos na sua independência, né? Então eles foram pedir ajuda dos franceses que estavam lá nos Estados Unidos para formar um exército e aqui ajudar os pernambucanos na luta, né? Mas isso não chegou a acontecer, né? Foi quando não chegou a acontecer e vocês devem ter escutado falar, já que essa nossa revolução foi abafada pela corte portuguesa que naquela época estava aqui no Brasil, lembra? Quando a família real veio para o Brasil. Então são episódios da época só para lembrar vocês. Bem, pessoal, Napoleão é muito curioso. Se vocês pesquisarem mais, vão encontrar mais curiosidades sobre Napoleão Bonaparte. E nós voltaremos em outro momento com outro vídeo, se Deus permitir.